Fala pessoal, aqui é o professor Ricardo que está falando, mais uma vez com nossa aula de matemática. Tá? Para isso, hoje nós vamos ver a respeito, vamos entrar para falar a respeito de polígonos, tá ok pessoal? Para falar a respeito de polígonos, nós temos algumas classificações que nós vamos ver nesse conteúdo, tá bom? Em primeiro, nós vamos conhecer os quadriláteros e seus elementos, tá? Vamos conhecer cada elemento de um quadrilátero, vamos ver o que é um quadrilátero, por que um quadrilátero e por que ele recebe o nome de quadrilátero, tá bom? Vamos ver seus elementos. Em segundo, nós vamos ver as somas dos seus ângulos internos. Nós sabemos que quando nós estudamos triângulos e vemos que triângulos, todos os ângulos internos, a soma de todos os ângulos internos de um triângulo é igual a 180 graus. Mas no quadrilátero ele é diferente. Ele vai ser de 360 graus, tá? A soma dos ângulos internos serão igual a 360 graus, independente do quadrilátero, tá bom? Identificar os paralelogramos. Vamos ver o que são paralelogramos e como identificar esses paralelogramos. Os paralelogramos com base em suas características. Vamos ver as características dos nossos paralelogramos, tá bom? Vamos ver também o que é trapézio. Vamos estudar os trapézios, tá? Uma parte bacana, né? Onde é essencial eu conhecer os quadriláteros, tá? Por isso que nós vamos ver quadriláteros primeiro, para depois vermos os trapézios, tá? Os trapézios, nós vamos ter uma base para conhecer os trapézios referente aos quadriláteros. E, por fim, nós vamos ver trapézios isósceles e retângulos, tá bom? Vamos ver as propriedades deles, vamos ver medidas, etc. e tal. Para isso, eu vou dar uma pausa no vídeo, vou apagar a lousa e nós vamos começar falando a respeito de quadriláteros. Tá ok, pessoal? Só um minuto e nós já voltamos. Vamos lá, pessoal? Então, iniciando a nossa aula de hoje, nós vamos falar a respeito de quadriláteros. Bom, quadriláteros. Quando nós escutamos o nome quadriláteros, algum de vocês pode até imaginar quadrilátero está ligado ao quadrado. Então, podemos falar que os quadrados são quadrados? Não, os quadrados não são quadrados. Os quadrados têm ângulos de 90 graus. Todo quadrado ele tem ângulos de 90 graus. Quando nós falamos quadrado, nós não estamos falando de retângulo, nós estamos falando de trapézio, nós estamos falando de um polígono que possui 4 lados, tá? Então, todo quadrilátero possui quatro lados. Bom, professor, se ele possui 4 lados, ele não pode ser um quadrado? Pode, ele pode ser um quadrado. Ele pode ser um quadrado, pode ser um retângulo, pode ser um trapézio, tá? Todo polígono, tá? Ele possui 4 lados. Então o quadrilátero ele é um polígono porque ele possui 4 lados, tá? Ele faz parte dos polígonos. Todo polígono possui 4 lados. Então quadriláteros é um polígono de 4 lados, tá bom? Mas professor, por que é chamado de quadrilátero? Porque ele possui 4 lados, porque ele possui 4 vértices, né? E nós vamos ver algumas características dele, tá? Ele possui ângulos internos e externos. Porém, os seus ângulos internos, a soma deles, é igual a 360 graus. Independente do quadrilátero que for. Se for um retângulo, um trapézio, um quadrado, ou que seja, a forma que seja esse quadrilátero, tá bom? Ele sempre possuirá a soma dos seus ângulos internos igual a 360 graus. Vamos pegar aqui nossa régua, por exemplo, para nós falarmos a respeito desses quadriláteros. Bem, primeiro quadrilátero que eu vou colocar aqui, pessoal, eu vou fazer com a minha régua, né? Olha só que bacana aqui, velho. Vou ter 2 triângulos aqui, um dentro do outro. Vamos virar a régua contrária agora. E traçar aqui, ó. Olha só, aqui eu tenho um quadrilátero, 2 triângulos. Cada lado desse, se você olhar assim, você vê que nada mais, nada menos é que um quadrado. Olha só, 3 exemplos. Aqui tem um ângulo reto, tem um ângulo reto, tem um outro ângulo reto aqui. Então, são 90 mais 90, 180. Com mais 180, 360 graus, tá?
ângulo interno 360 graus de ângulos internos. Tá bom? Bem, o interessante é que tanto esse aí como esse aqui, ó, ele também é um quadrilátero, tá bom? Porque independente do valor desses ângulos que eu tenho aqui dentro, a soma deles vai ser igual a 360 graus. Então, quadrilátero possui 4 lados e todo quadrilátero, a soma dos seus ângulos internos é 360 graus. Então eu sei que se eu tiver esse ângulo igual a este ângulo, né, e este ângulo igual a este ângulo, sabendo o valor desse, eu vou descobrir o valor desse. Descobrindo o valor dos dois, eu divido 360 pela soma desses dois, o que sobrar eu divido ao meio, que vai ser o valor de cada ângulo desse. Como assim, professor? Vou colocar na prática, vai. Vamos dizer que este ângulo ele tem 45 graus, mais 45 graus, né? Este ângulo é igual a este, né? São ângulos opostos e ângulos iguais semelhantes. Aí eu vou falar que isso daqui tem 90 graus, esses dois ângulos, tá bom? Esses dois ângulos juntos, eles somam 90 graus, ó, A e B, ângulo A e ângulo B, tá, pessoal? Tô falando do ângulo, vou colocar aqui dentro, né? Não, vou colocar aqui fora mesmo. Ângulo e ângulo, pronto, para identificar melhor. E esse ângulo é o meu ângulo D e o meu ângulo C, olha só. Como que eu vou descobrir o valor do meu ângulo D e o meu ângulo C? Que eles são iguais também opostos. São ângulos opostos e iguais, né? Não opostos pelo vértice, mas são ângulos semelhantes, tá bom? Como que eu vou descobrir o valor desses dois ângulos? Eu sei que este ângulo A é igual a B. Ângulo A igual a B. Então, ângulo D e C vão ser iguais também. Ângulo D vai ser igual a C. Se eu descobrir que eu tenho um ângulo aqui que está me dando 45 graus e não tenho mais um outro ângulo, se ângulo A é igual a B, B logo é igual a 45 também. Se a soma dos dois dá 90 e eu sei que a soma de todos os ângulos é 360, basta eu colocar 360 menos os meus 90, que eu já encontrei. Isso vai ser 90 menos 336 menos 9 vai dar 27. 27. Vai dar 27. Isso vai ser 270. 270 dividido por 2 vai dar 135. Então, quer dizer, este ângulo aqui é de 135 e este ângulo é de 135 graus. Ok? 135 graus. Por quê? Se eu somar 135 mais 135, vai ser igual a 270. Olha lá, 270. 270 mais os meus 90 vai ser igual a 360 graus. Ok? Que é o valor dos meus ângulos internos. Isso acontece para esse polígono, isso acontece para esse polígono, mas o que nós vamos ver agora, né, são o quadrilátero, ok? Vamos falar a respeito do quadrilátero. Então vamos lá. Nós falamos aqui a respeito dos polígonos até agora. Agora nós vamos falar a respeito dos quadriláteros, só para ter uma ideia, tá? Dos polígonos. Então deixa eu apagar aqui. E eu já volto com vocês em um segundo. É um piscar de olhos. Então, depois dessa prévia aí que o professor deu a respeito dos polígonos, nós vamos falar a respeito de quadriláteros, tá bom, pessoal? Vou pegar aqui minha régua. Quadriláteros. Primeira propriedade de um quadrilátero, né? Nós vamos falar que A, B, C e D são vértices. São, deixa eu só ver se não estou, isso, vértices.
Ó, eu coloquei do quadrilátero, mas a gente já sabe que é do quadrado. Eu vou falar que A, B, C e D são vértices do meu quadrilátero, ok? Como assim, professor? Vamos desenhar aqui nosso quadrilátero. Colocar na lousa nosso quadrilátero, né? Vamos desenhar um quadrilátero aqui. Mais ou menos como está aí na apostila. Nós não fugimos muito dela. Mais ou menos, tá, pessoal? Não exatamente. O professor não é nem um desenhista, mas a matemática também é arte. Tá bom, pessoal? É uma arte de se aprender a calcular. Bem, tendo aqui em vista nosso quadrilátero, nós temos os nossos lados. Temos lado A, lado B, lado C e o meu lado D. Tendo os meus lados A, B, C e D, eu sei que eu tenho retas, tenho 4 retas, né, que formam esse quadrilátero. São 4 lados que formam um polígono, tá? Meu quadrilátero ele é formado por 4 lados e ele é chamado de polígono, por quê? Porque ele tem 4 lados, tá? Um polígono de 4 lados, por isso quadrilátero. Bem, tá falando que A, B, C e D são os vértices do meu quadrilátero, olha só. São os vértices dos meus quadriláteros, ok? Beleza. Tá falando também o seguinte, deixa eu ver, qual é a próxima propriedade? Sim, ele está falando o seguinte, que A e C, B e D são vértices faltou o R aqui, né? São vértices opostos. Como assim, professor? Se está falando que é oposto, é porque está do outro lado, tá ok, pessoal? São vértices opostas, olha só. Deixa eu pegar um outro canetão aqui, preto. Olha só. A é o oposto de C. E B é o oposto de D. Certo? Eu tenho os meus vértices opostos. Tá bom? Se num determinado exercício falar o ângulo A, cujo qual vértice também se identifica por A, tem a medida tal e o seu oposto tem tal medida, nós sabemos que o oposto de A é C, então o valor vai ser C. Vai ser o valor que ele está dando, vai ser o valor do ângulo do vértice C. Tá bom? Independente qual o ângulo chamado aqui. Tá ok, pessoal? Então fica muito simples quando eu falar no exercício lá, por exemplo. Eu tenho... eu tenho 95 graus na vértice A, cujo qual o ângulo do seu vértice oposto é 85. Qual que é o ângulo do vértice oposto da minha vértice A? É o meu vértice C, então vai ser aqui no vértice C. Ok, pessoal? Uma explicação jóia aí que é difícil encontrarmos um tipo de explicação dessa, né? Então, minha próxima propriedade, vamos falar dos lados, né, desse quadrilátero. Quais são os lados desse quadrilátero? Eu tenho lados nesse quadrilátero que são determinados por segmentos, né, de retas. Por quê? Porque eu possuo 4 segmentos de retas, pessoal, formando o meu quadrilátero. E nós vamos ver por que eu estou falando segmentos de reta quando nós entrarmos em paralelogramos. Aqui mesmo nós vamos ver isso já, tá? Vou falar aqui mesmo. Então vamos ver aqui. Nos próprios quadriláteros nós vamos ver o porquê segmento de retas. Então eu tenho aqui meu segmento AB, que é um lado. Eu tenho meu segmento BC, que é o outro lado.
Eu tenho meu segmento CD, que é outro lado. E tem meu segmento DA. Olha lá, DA. Que é outro lado. Certo? Todos esses são lados. Ok, pessoal? Tem o segmento AB, BC, CD e DA. Dentro desses segmentos, eu tenho aí um segmento oposto ao outro, tá, pessoal? Eu tenho um segmento oposto ao outro. Quem é o meu segmento oposto ao outro? Olha só, o meu segmento AB é oposto ao meu segmento CD. Por quê? Meu segmento AB, ele está oposto ao meu segmento DC, ele está do outro lado do meu segmento DC. Tá? Assim como o meu segmento BC é oposto ao... Coloquei tiozinho aqui. Meu segmento AD. Então vejam só, quando eu tenho segmentos, né, paralelos um ao outro praticamente, não vai ser paralelo porque se eu der segmento aqui eles vão se encontrar uma hora. Mas aqui no meu quadrilátero eles são opostos, né? O segmento AB, determinado ponto A, ponto D, né, porque o segmento vai continuar, mas o segmento determinado AD, porque nós temos uma medida dentro desse segmento. Quando eu dou 2 pontos dentro de um segmento, eu possuo uma medida. Então quer dizer que esse segmento desse valor é oposto a esse segmento desse valor. Esse segmento desse valor é oposto a esse segmento desse valor. Então quer dizer, segmento AB oposto ao segmento CD. Quando eu passo tracinho em cima, é segmento. BC é oposto ao segmento AD. Ok, pessoal? Então, um é oposto ao outro. Deixa eu ver mais uma propriedade aqui importante para passar para vocês. Sim. Olha só, o segmento AC, ele é diagonal. Eu tenho um segmento AC aqui dentro, ó. Vamos traçar aqui, ó. Eu tenho o seguinte, deixa eu pegar minha régua, fica melhor. Que aí fica um negocinho mais bonito, né? Vou pegar essa outra aqui, vamos ver se dá. Não, tá menor. Então, vou pegar essa aqui, é maior. Olha lá, eu tenho um segmento aqui dentro, interno, AC. E tem um outro segmento aqui dentro, interno, AB. Olha só. Tenho 2 segmentos aqui internos, tá? Esses 2 segmentos aqui internos, eles são segmentos diagonais, tá bom? Então, quer dizer, o meu segmento AC, olha lá, segmento AC, ele é diagonal, segmento AC e segmento BD, olha lá, AC e BD são diagonais. Então vocês vejam, eles são diagonais, tá? Nós estudamos isso em retas, tá bom? Eles têm um ponto de encontro, eles são diagonais. Então, essas são as propriedades, uma das propriedades do meu quadrilátero. Eu vou apagar aqui rapidinho, questão de um piscar de olhos, para passar mais coisas referentes ao nosso conteúdo falando a respeito de quadriláteros. Olá pessoal, dando continuidade aqui, agora nós vamos nos relacionar a respeito de ângulos, tá? Primeiro nós nos relacionamos a respeito de lados, né? Vértices, tá ok? E agora nós vamos nos relacionar referente a ângulos. Uma coisa muito importante nos quadriláteros, né, falando em ângulos, é que tanto a soma, ó lá, tanto a soma
dos ângulos internos como os externos, tanto a soma dos ângulos internos como os externos, não é a soma dos internos mais dos externos. Leitura textual é muito importante nesse momento. Português é essencial na matemática para você poder definir o que o exercício está falando para você. Então, quer dizer, tanto a soma dos ângulos internos como a soma dos externos é igual a 360 graus. Então, quer dizer, se eu somar os ângulos internos do meu quadrilátero, vai ser 360 graus. E se eu somar no segmento, tá? A soma dos meus ângulos externos também vai ser de 360 graus. Como assim, professor? Vamos identificar agora quem são esses ângulos dos meus segmentos, tá? Para isso eu tenho que dar segmentos, tá? Às retas que formam o meu quadrilátero. Por exemplo, eu tenho aqui um ângulo interno, ó lá, e aqui eu possuo um ângulo externo no segmento. Aqui eu tenho um ângulo interno e aqui eu possuo um ângulo externo no segmento, tá, pessoal? No segmento da reta, tá? Não estou falando dessa outra reta. Se eu falar dessa outra reta, eu tenho que apagar esse ângulo aqui e considerar esse ângulo aqui, tá? Nós vamos fazer isso para vocês verem. Eu tenho este ângulo aqui, mais este ângulo aqui, ó, externo. Eu tenho este ângulo interno com este ângulo externo. Então, nós vamos classificar assim. Eu tenho aqui o lado A, lado B, lado C e lado D. Ok? Tenho lado A, lado B, lado C e lado D. Dentro deles, eu tenho o ângulo A, olha lá, ângulo A, ângulo B, ângulo C e ângulo D. Ok? Esses são os meus ângulos internos. Então, eu vou colocar aqui, ó, lados igual a B, C e D. Ok? Esses são os meus lados. Meus ângulos internos. Ó, ângulos internos. Ângulos internos. Quem são eles? A, B, C e D. Esses são os meus ângulos internos. Quando eu me refiro aos meus ângulos externos, eu vou ter um item que vai classificar esses ângulos externos, que vai ser o ângulo secundário a esses, tá bom? Ângulos secundários a esses, quem são? Deixa eu ver aqui, ângulos opostos são consecutivos. Secundários são os ângulos consecutivos. Quais são os ângulos consecutivos? Olha lá, consecutivos. Consecutivos. Os consecutivos de A é A. De B vai ser B. De C vai ser C. E de D vai ser D. Tá bom? Os ângulos consecutivos deles. Só que, notem que aqui eu tenho o ângulo consecutivo de A, é A. Mas qual desses dois aqui que eu posso falar que é o ângulo externo ou o ângulo interno? Quem é o ângulo externo e quem que é o ângulo interno? Eu não sei identificar dessa forma
quem são os externos e quem são os internos. Para isso, a matemática nos dá um item que classifica quem é o externo e quem que é o interno, chamando ele de ângulo e ângulo 1, ou ângulo linha, ou ângulo 2 linhas, 3 linhas, 4 linhas. Como assim, professor? Ângulos internos A, B, C e D. Ângulos, olha lá, vou colocar aqui, ó, ângulos externos. Quem são os meus ângulos externos, professor? A, ângulo, ó, tracinho, linha. Os ângulos externos são identificados por ângulo linha. Ó. Lê-se, vou colocar aqui, ó. Lê-se, vou colocar aqui embaixo, ângulo linha. E se tiver mais de um, professor? Se tiver 2 risquinhos aqui, ângulo, 2 linhas, 3 linhas, 4 linhas e assim por diante. Como que ficou aqui? Ângulo, linha. A, ângulo, ângulo de A, ângulo de A'. Ângulo de B, ângulo de B'. Ângulo de C, ângulo de C'. Ângulo de D, ângulo de D'. Então, quem são os meus ângulos externos? Os externos, olha lá, ângulos externos são A', B', C' e D'. Ângulo A', ângulo B', ângulo C', ângulo D'. Tá bom? Então eu tenho meu ângulo linha, linha e ângulo interno. Ângulo interno A, ângulo externo A'. Então, vai ser identificado por ângulo linha. Tá ok, pessoal? Meus ângulos externos. Deixa eu só ver aqui mais alguma coisa para passar para vocês de importante. Ótimo. Então, não esquecendo, muito importante vocês anotarem isso daqui, essa classificação de ângulo externo, como eu classifico, tá? O ângulo linha, tá bom? Por quê? Eu posso colocar mais um ângulo aqui fora e mais um ângulo aqui. Eu vou ter ângulo B 2 linhas, ângulo B 3 linhas. Eu vou colocar 3 risquinhos desse, para 2 eu vou colocar 2 risquinhos desse. Tá ok? Então quer dizer que a soma desses ângulos aqui, ó, internos, é igual a 360 graus. Tudo bem? Ótimo. Como eu dei segmento em ângulos, a soma desses ângulos externos aqui, ó, é igual a 360 graus também. Tá bom? Desses ângulos aqui, ó. Agora, se eu for dar segmento a essa outra reta aqui, eu vou esquecer esse ângulo aqui e vou estar falando dessa reta. Para as duas vértices, tá ok? Aí vai ser 360 graus também, somando os outros ângulos. Como eu dei segmento nessas outras retas aqui e dei o ângulo, o comprimento de 180 graus na reta dela, né, o que complementa, né, o que está completando o ângulo de 60 graus aqui, o que está faltando, né, o do ângulo para completar 180 graus, mais a soma dos outros, vai dar 360 graus. Tá bom, pessoal? Essa parte de quadriláteros que nós vimos, nós vamos ver também um pouco a respeito de paralelogramos. Tá ok, pessoal? Então, para isso, eu
professor vai apagar a lousa, um piscar de olhos e eu volto já já. Vamos lá, pessoal, então continuando aí, falando a respeito de paralelogramos, nós temos algumas imagens de paralelogramos, né, onde nós temos aqui retângulo, que ele é formado pelos seus ângulos de 90 graus, seus ângulos são congruentes, ângulos de 90 graus. Nós temos o quadrado, tá, que tem os seus ângulos que são congruentes, né, seus lados também são iguais. E nós temos o losango ou rombo, tá, que ele tem seus lados congruentes, tá, e seus ângulos são diferentes um do outro. Bom, então a classificação de paralelogramos é basicamente, especificamente isso daqui. Nós vamos falar a respeito desse paralelogramo mais específico, onde eu vou colocar uma questão aqui. Vamos identificar algumas classificações que há nesse paralelogramo, tá ok, pessoal? Para isso eu vou apagar o restante, já está apresentado para vocês. É o tipo de paralelogramos que nós temos retângulo, quadrado e o losango ou rombo, né? As classificações são lados, lados e ângulos, tá bom? Deixa eu apagar aqui. Lembra daquela classificaçãozinha que o professor falou na última aula, né? Lado, ângulo, lado, 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 ângulo, lado, ângulo. Então serve para identificar aqui os nossos paralelogramos, tá bom, pessoal? E nós vamos identificar aqui, vamos brincar com esse paralelogramo aqui, ó. Com esse daqui. Vamos identificar algumas coisas, né, nesse paralelogramo que são semelhantes, tá? Primeiro eu vou colocar aqui, ó, ângulo A, lado B, lado C e lado D, tá? E para isso, eu vou chamar aqui dentro de ângulo C, ângulo B e ângulo A, e o ângulo D, claro, né? São os ângulos aqui do meu paralelogramo. Nós vamos traçar uma reta, pessoal. Vamos traçar uma reta aqui. Deixa eu fazer em preto, que aí eu destaco as classificações no vermelho, fica até melhor para vocês. Vamos traçar uma reta, deixa eu pegar outro, esse aqui é pequeno. Da minha vértice A até minha vértice C, tá bom? Vou traçar uma reta da minha vértice A até minha vértice C. Opa, deu um pequeno patitinho aqui, mas deu certo. Bom, tracei, né, uma reta da vértice A até a minha vértice C. Sendo assim, pessoal, nós vamos identificar aí algumas classificações, tá ok? Então, sabendo que eu tenho um ângulo A, B, C e D, primeira classificação que eu tenho é o seguinte, eu vou classificar os meus lados, tá bom? Meu lado A, segmento B, ele é oposto ao meu segmento D e C. Ok? Assim como D e C é oposto ao AB. Ou DC não. Desculpa, pessoal. DA. DA é oposto a BC. Primeira coisa, identifiquei os meus lados, né? Minha primeira propriedade aqui no meu desenho é que o meu segmento AB é oposto ao meu segmento DC e o meu segmento AD é oposto ao meu segmento BC. Primeira classificação que eu pude fazer, tá? Ele tem um segmento AC também, traçando essa reta, eu posso falar que ele tem um segmento AC em comum, tá? São segmentos em comuns. Por quê? Porque ele vai dar o mesmo ângulo, pessoal, tá? Os ângulos são pares, alternos internos, tá?
esses ângulos meus aqui são ângulos pares alternos internos. O que são ângulos pares alternos internos? Olha lá. AC tem ângulos alternos, ângulos pares alternos internos. Ângulos internos alternos. Por quê, professor? Porque aqui eu tenho ângulo A e ângulo C, ok? Aqui eu tenho ângulo linha, A' e ângulo C'. Olha só. Tem ângulos pares internos, pares alternos, pares alternos internos, está dentro dele. Se eles são pares, tem ângulos pares alternos, quer dizer, alterados, alternados, certo? Um do lado do outro, um ao contrário do outro. Então quer dizer que o meu ângulo, a linha, vai ser igual e semelhante ao meu ângulo C. Olha só, a medida desse ângulo vai ser igual e semelhante a essa outra medida. Tá bom, pessoal? Vai ser igual e semelhante. Isso mesmo. E esse meu ângulo, onde eu pus aqui? Aqui. E esse meu ângulo A, olha lá, ângulo A, só o ângulo, ele vai ser igual e semelhante ao meu ângulo C'. Por quê? A mesma medida que eu tenho aqui, eu vou ter no alternar internamente aqui dentro, no ângulo C'. Então, eles são ângulos alternos internos, tá? São pares de ângulos internos alternos. Professor, posso falar que D e B também? Também vai ser. Você traça a reta aqui, eles vão ser ângulos pares alternos internos, tá bom, pessoal? Aí eu vou classificar B com D', B com B', tá? Que serão pares, ângulos de pares alternos internos, tá bom, pessoal? Então, a mesma medida que eu tiver aqui, eu vou ter aqui, a mesma medida que eu tiver aqui, eu terei aqui, tudo bem? Isso quer dizer exatamente isso. E se eu somar todos os ângulos aqui dentro, mesmo fazendo essa divisão, todos os ângulos, somando todos, será sempre igual a 360 graus. Isso nunca vai mudar. Tudo bem, pessoal? Então, nós vamos encerrar por aqui hoje nossa aula a respeito de polígonos. Na próxima aula, na aula 2 de polígonos, nós vamos falar a respeito de mais algumas classificações. Por enquanto, nós ficaremos aqui. Espero que você tenha tido uma boa compreensão, tá? Com o exemplo que o professor deu. Espero que vocês tenham aprendido alguma coisa, tenha sido eficaz. Espero o like de vocês aí que fica por sua conta, né? Curta aí o vídeo para que o professor consiga continuar postando as videoaulas para vocês, tá bom? E mais para frente nós veremos coisas mais interessantes ainda, tudo bem? Então, fica um beijo no coração de cada um aí. Até a próxima aula, pessoal. Tchau, tchau.